18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 em ponto, muito boa noite para você que está ligado em 100,7. Começa agora o nosso programa, 18 horas. E hoje, sexta-feira, 7 de janeiro de 2022, o nosso boa noite, Artemisa Gadelha. Boa noite, Cid. Boa noite para você que está ainda no trabalho ou está no carro, está em casa em algum canto da capital amazonense. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Governo do Amazonas anuncia o cancelamento de eventos com vendas de ingressos em todos os municípios. E a prefeitura cancela também o Carnaval de Rua 2022. 24 horas após bandidos metralharem carro da Polícia Civil em frente ao Fórum Enoque Reis, apenas um suspeito é detido. O crime deixou 2 mortos e 2 feridos, incluindo uma policial civil. E a falta de segurança na cidade de Manaus é assunto da entrevista do dia com o ex-secretário de Segurança do Estado, Coronel Amadeu Soares. Começa agora o programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E mais de 24 horas após o carro da Polícia Civil ser metralhado em frente ao Fórum de Justiça, a Polícia Civil do Amazonas ainda não prendeu todos os envolvidos na ação criminosa, que resultou na morte de 2 presos, uma policial civil e outro preso feridos. Pois é, exatamente isso. Olha, Artemisa, apenas um suspeito foi preso, os demais ainda não foram nem identificados, né? E muitos... E muito menos, né? Presos. Muito menos presos. Pois é. E olha, a polícia ainda está meio que confusa com tudo isso aí, que é uma ação super ousada, né, dos criminosos. Metralhar um carro da polícia em frente ao Fórum Enoque Reis, às 2 horas da tarde, nessa avenida que é super movimentada e uma das principais da cidade, é realmente uma vergonha para nossa polícia. Olha, se contassem para mim, eu nem acreditaria, mas foi mais uma demonstração de força das facções criminosas. Uma ação ousada, destemida. Os criminosos deixaram claro que não temem e nem respeitam as autoridades constituídas. Assim como ocorreu no ano passado, quando a bandidagem depredou e ateou fogo em prédios públicos, ônibus e praças. Agora, Cid, eles atiram com arma de grosso calibre contra uma viatura policial para matar desafetos. Mas olha, isso aí não foi só um ataque, né? Foi só esse simples ataque a um carro da polícia. Foi um ato contra as instituições constituídas. Foi mais uma ação que realmente desmoraliza um governo que já é fraco, que não tem um plano de segurança para combater de forma planejada e eficaz a violência aqui em Manaus. Esse foi apenas mais um ato da bandidagem para mostrar que eles mandam na cidade e não o governo. É um recado claro que os bandidos estão no poder. Estão mesmo? Isso tudo deixa claro que temos um governo inexperiente, fraco, incompetente para garantir segurança aos cidadãos. Quando nem a polícia escapa das ações, é porque tudo está perdido. Isso aí não tem a menor dúvida. As estatísticas mostram, né, que o cidadão está entregue à própria sorte. Os assaltos, os roubos a celulares explodiram nos últimos anos. São mais de 15 mil roubos de celulares em apenas 12 meses. Tivemos em 2021 um crescimento de 35% no número de mortes violentas, de assassinatos e execuções. Isso tudo sem resposta à altura das nossas forças de segurança. Quando é só o celular, tudo bem, né? Mas quando é a vida do cidadão... Geralmente acontece, né? Um e o outro. Exatamente. Então, enfim. E o ataque à viatura policial em frente ao Fórum de Justiça revela não só a ousadia do crime organizado, mas principalmente o despreparo da polícia ante as diversas crises na segurança pública do Amazonas. A análise é do professor de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento. E em 2021, o governo do estado investiu 170 milhões de reais a mais que em 2020 na segurança pública. Mas um investimento que não trouxe retorno em redução da violência aqui no Amazonas. E quem explica isso pra gente é a repórter Odineia Araújo, que tem os detalhes. O ataque a uma viatura da polícia ontem à tarde em Manaus por membros de uma facção criminosa, enquanto estava a caminho da audiência de custódia no Fórum Enoque Reis, é um retrato fiel da cidade de Medellín, na Colômbia, na década de 90 do século passado, considerada a cidade mais perigosa do mundo. Lá, os moradores viviam o ápice da violência urbana devido aos conflitos com o narcotráfico liderado pelo traficante Pablo Escobar. O cenário, na avaliação do professor de Ciências Sociais
sociais da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, não é diferente do que ocorreu em Manaus. Medellín, assim como outras cidades na Colômbia, chegaram àquele nível de violência por uma razão relativamente simples. A corrupção do sistema de justiça e a corrupção do sistema de policial. Os ataques, eles ocorreram em Medellín naquele momento porque os acordos feitos entre o mundo do crime e as autoridades públicas, policiais, soldados do exército, oficiais das Forças Armadas, governadores e senadores, etc., os acordos não estavam sendo cumpridos de ambas as partes, né? Então, eu sempre falo, você não pode fazer acordo com bandido. Por quê? Porque bandido não tem nenhuma ética de responsabilidade. E, nesse aspecto, nós temos tido problemas no Brasil quando as autoridades policiais, as autoridades públicas, têm sim feito acordos com bandidos. De acordo com o cientista social, o fuzilamento do carro da polícia para matar os 3 homens que estavam sendo conduzidos revelam não apenas a ousadia dos criminosos, mas também o despreparo da polícia. Aqueles policiais não foram mortos porque eles não eram o alvo do ataque. Os policiais treinados, armados, habilitados, capacitados e sob controle emocional não são capazes de reagir a um ataque como aquele. Como que você diz que você vai armar a população para que a população se defenda de bandido? A população está se armando para matar outras pessoas. A gente tem visto os registros aumentando. Esses sujeitos não usaram armas 38, 32, arma de fabricação caseira e etc. Eles usaram armas poderosas, armas que nem a própria polícia utiliza, porque não tem. Armas que custam caro. Em 2021, o governo do Amazonas investiu quase 171 milhões de reais a mais que em 2020 na segurança pública, de acordo com o portal da Transparência do Estado. Mas os resultados desse investimento ainda não foram verificados, segundo o professor Luiz Antônio Nascimento. Prova disso são as chacinas ocorridas no governo Wilson Lima e que até agora não foram solucionadas. Nós temos 3 massacres no Amazonas, no governo Wilson Lima, que não foram resolvidos. Do Rio Abacaxis, no Baixo Amazonas, de Manaus, e ali na região do Crespo, e de Tabatinga. Por que a polícia conseguiu alcançar esses 3 em horas? E por que essas 3 chacinas não foram solucionadas até hoje? Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Temos aí 2 realidades bem diferentes, bem distintas. Uma que aparece na propaganda milionária do governo na TV, que mostra uma Manaus segura, as forças de segurança presentes e bem equipadas, e a população num clima de tranquilidade. A outra é a realidade que o cidadão vive diariamente. É a ausência da polícia nas ruas, as comunidades tomadas e sob o comando dos traficantes. São as pessoas vítimas perdendo os seus celulares e pertences para os ladrões usando motos. São as execuções à luz do dia no centro da cidade, nos bairros de classe média e principalmente mesmo nos bairros da periferia de Manaus. É verdade, olha, a nossa realidade é que as facções mostram mais organização, né, e o poder que o próprio Estado. Isso aí está muito evidente, não há serviço de inteligência, não tem planejamento. A própria polícia é surpreendida com ações cada vez mais ousadas da bandidagem. E diante desse cenário, temos uma população amedrontada, abandonada, entregue à própria sorte. Isso não adianta você agora chamar um monte de policial da Vale e tudo, se você não tem organização. Tem que ter. Estamos todos entregues, Cid. E o que aconteceu ontem numa das avenidas mais movimentadas da nossa cidade acontece diariamente nos bairros, gerando clima de insegurança em toda a população. Pois é, hoje são as pessoas, né, os comerciantes que ficam aí atrás das grades. Está todo mundo preso de fato. Enquanto as facções criminosas agem livremente, sem medo, a população se sente aí desprotegida pela ausência do Estado. Essa realmente é a nossa triste e vergonhosa realidade.
vergonhosa mesmo. E vamos ouvir um especialista em segurança pública para falar mais desse episódio que chocou o Amazonas. Vamos entrevistar agora o coronel da Polícia Militar do Amazonas e ex-secretário de Segurança do Amazonas e do Estado de Roraima, Amadeus Soares. Boa noite, coronel. Seja bem-vindo ao programa 18 horas. Boa noite, Karime. Boa noite, os ouvintes aqui da Rádio Mix. Estamos à disposição. Coronel, hoje é a Artemisa Gadelha. A Karime saiu de férias aqui com a gente. Opa, perdão. Não, imagina. Boa noite. Então, o que está por trás dessa ação, coronel, que resultou num carro da polícia metralhado em frente ao Fórum Enoque Reis, 2 presos mortos, né? Temos aí um preso ferido e também uma policial civil ferida. O que isso quer dizer, coronel? Bom, Artemisa, esse fato ele já vinha dando mostras muito claras de que aconteceria algo terrível, porque esse garoto que foi o principal alvo aí da ação criminosa da facção rival, ele já vinha praticando uma série de crimes na região de Iranduba e do Cacau Pereira. Mas todos eles são do bairro de São Raimundo. Foram garotos que cresceram ali no bairro e eles faziam aquele papel de aviãozinho do tráfico. Né? Com a prisão dos grandes xerifes aí dessas facções que foram enviados para a Polícia Federal, esses garotos passaram a ser então os donos da boca e começaram a se degladiar. Essa turma que morreu, ela se rebelou contra a facção que os atacou e passaram a fazer parte de uma outra facção que se juntou à facção que é de São Paulo. E aí começaram a brigar por espaço, brigar por território na zona oeste de Manaus, atravessando para o município de Iranduba. Você tem notado que ultimamente tanto São Raimundo como a Compensa, como Iranduba, vinham ocorrendo diversos homicídios. Esse é o ponto-chave. E, inclusive, os 3 foram presos porque praticaram um ataque contra a facção rival. E aí, por conta disso, eles foram presos e, desde a prisão, essa facção contrária passou, então, a monitorar toda a condução dos presos da delegacia para o IML, da delegacia para a audiência de custódia, que acabou acontecendo o que aconteceu. A prática, a rotina, o cotidiano da polícia leva à acomodação e à despreocupação que acabou redundando nesse fato terrível aí, esse ataque sorrateiro contra as instituições, contra a sociedade amazonense. Coronel, esse episódio agora, esse cenário, lembra muito o que aconteceu em Medellín na década de 80, quando os narcotraficantes atacavam as instituições e ditavam as regras ali na Colômbia. Tô errado? Exagero meu, não? Não é exagero nenhum, não. O Estado, de fato, perdeu as rédeas sob o controle da criminalidade e da segurança pública. E se o fato deles tomarem a decisão de fazerem esse ataque, isso pode ter certeza que tem uma coordenação dos grandes líderes dessas facções, que muitas vezes estão no Rio de Janeiro ou podem estar aí do lado de fora, em Manaus, tendo em vista que as cadeias estão de fato isoladas. Então, e desafiar o poder público. Esse foi um desafio inaceitável às instituições que foram perpetradas em frente ao prédio da Justiça, na plena luz do dia, uma escolta que não levava menos de 10 minutos, porque o primeiro dia que você sai do Boulevard, pega o viaduto e você já está na Avenida Paraíba, ou seja, uma coisa de 5 minutos, mas toda a condição de preso, toda a escolta, ela tem um princípio que é chamado de supremacia de força. Você não pode sair da sua base para uma ocorrência, para uma missão, em que você está em menor número do que o seu oponente, do que aquelas pessoas que você vai atender, que você vai ter que prender ou fazer uma outra atitude. Né? Então, uma ação desastrosa, então, né? Eu diria que foi acomodação, cair na rotina, fazer aquelas coisas que você faz diariamente. E outra, as informações, elas não passam de um plantão para o outro. E aqui eu quero pontuar uma questão que para mim é crucial.
O sistema de inteligência, ele foi destroçado. Ele não está funcionando como tem que funcionar. A inteligência, ela tem que chegar sempre na frente, a informação tem que estar sempre à mão. Você, quando entra de serviço, você tem que saber o que está se passando, o que está ocorrendo, e para você se prevenir e se preparar para aquilo que está vindo. Então, essa rotina de prisões, transporte de presos, escolta de presos, ela ocorre cotidianamente. Mas não existe você sair da sua base para um órgão público, ou para o presídio, ou para qualquer outro lugar, em que você não vai sair escoltado. Não está mais assim como era antigamente. As coisas evoluíram bastante. E outra coisa, que já passou da hora das viaturas da polícia serem todas blindadas. A marginalidade, a criminalidade está de fuzil. Fuzil é arma de guerra. Aquela munição que foi disparada ontem contra a viatura da Polícia Civil é um fuzil 556. É um fuzil que transfixa facilmente uma viatura daquela, tranquilamente. Tá entendendo? E esses disparos em área urbana podem comprometer até terceiros que nada tem a ver com o fato. Coronel, segundo a sua análise, houve falha aí nessa condução, né, dos presos à audiência de custódia. Fica claro também que os bandidos tiveram informação privilegiada? Artemisa, acredito que sim, porque eles estavam em 3 carros e vinham seguindo a viatura da polícia até o local do evento, entendeu? Então, eles se prepararam para isso. Então, você percebe, é claro que uma investigação minuciosa vai poder elucidar melhor isso, mas se pressupõe que eles tinham sim alguma informação, até porque eles são presos com muita frequência. Então ele sabe o tempo que leva para ir para a audiência de custódia, ele sabe o tempo que leva para ir ao IML, fazer exame de corpo de delito. Eles têm esse acompanhamento, entendeu? Então eles sabem o time certo de determinadas situações. E não se pode subestimar. Hoje o criminoso ele acompanha diariamente as atividades da polícia. Isso daí é fato, não tem para onde você achar que eles estão sim de olho onde tem policiamento, onde não tem policiamento. É tanto que você vai ver as incidências de crime na ausência do policiamento, na ausência da fiscalização. Eles não vão fazer onde está a polícia. Esse fato aí foi porque eles sabiam que tinham 2 policiais, 3 presos e uma viatura sozinha em deslocamento. Você vê que eles analisaram bem antes de perpetrar a ação. Fica parecendo que a bandidagem tem um sistema de inteligência melhor do que da polícia, né? Ou de vigilância, né? Ou de vigilância. Mas o sistema de segurança, de inteligência do Estado, ele tem a inteligência funcionando dentro da Secretaria de Segurança Pública e os mecanismos de monitoramento e observação funcionando dentro da Delegacia Geral. Esse descompasso, ele é prejudicial. O sistema de inteligência ele tem que funcionar de uma forma integrada. Ele tem que chegar antes de que os fatos ocorram. A informação ela tem que estar na mão de quem vai decidir a ação antes que os fatos ocorram. E não existe essa de ser pego de surpresa. Isso daí é coisa de 3 décadas para trás. Incrível isso. Bom, Coronel, o Estado diz aí que nós vivemos uma guerra entre facções. Só estão esquecendo de dizer que no meio dessa guerra aí tem o cidadão de bem, tem o trabalhador, a dona de casa, o estudante, né, que todos esses acabam sendo vítimas também dessa guerra. Na sua opinião, o que pode e deve ser feito para que o Estado tome de volta as rédeas da segurança pública? É muito fácil você dizer que está havendo guerra de facção. E as providências que têm que ser tomadas precisam ser tomadas. A gente mora aí na cidade, mora em Manaus e não dá para nós ficarmos assistindo isso. Olha, as consequências disso são tão graves que esse ano o Amazonas deve bater todos os recordes de taxa de homicídio. O Fórum Brasileiro de Segurança, o ano que vem, o Anuário Brasileiro de Segurança deve apontar o Amazonas como o estado onde houve o maior número de homicídios do Brasil. Justamente para que se entenda que está havendo um descontrole muito grande por parte do Estado das ações dessas facções. Essas pessoas, elas são a maioria, todas já têm ficha criminal, precisa haver uma ação contundente em cima dessas facções
para que os seus principais membros e representantes sejam retirados de circulação. Mas para isso é preciso ter uma política de segurança pública séria, em que todo mundo saiba, acredite e confie nela. É preciso que a polícia tenha as condições e os meios para dar as respostas que a sociedade precisa. É preciso que a polícia volte a se antecipar aos fatos. É preciso que ela esteja nas ruas. É preciso que ela seja atuante, proativa, e não essa postura de eu vou correr atrás, eu agir rápido. Isso não existe. Não existe você pegar um ataque desse, como aconteceu ontem, e não estar preparado para isso. Essa conversa de dizer que paredão existe, a tecnologia ajuda, mas se você não tiver o homem na rua, se você não tiver a viatura na rua, se você não tiver preparado, equipado, treinado, não vai dar certo. Precisa haver tecnologia, sim, mas precisa ter o homem na rua. A segurança pública é o único aparelho do Estado em que o cidadão, todo ele, não interessa a sua classe econômica, ele vai exercer sua cidadania na porta de uma delegacia. Não existe segurança privada para você ir lá exercer sua cidadania. Ou seja, você foi vítima de alguma coisa, você tem que ir numa delegacia. Não tem outro caminho. Então, a sociedade, ela não pode ficar oprimida. Ela não pode ficar à mercê de facção nenhuma. É para isso que nós pagamos impostos caros, e precisamos ter de volta esse retorno em serviço. Então, Coronel, eu faço um chamamento. Oi. Coronel, na sua primeira resposta, o senhor falou sobre essa guerra entre facções, mas fica uma dúvida. Esses presos, eles iriam depor ali no fórum. Eles tinham informações privilegiadas? Isso realmente foi queima de arquivo? Eles sabiam demais? Não é esse o fato. Eles foram vítimas porque eles tinham feito diversos ataques da facção contrária. Quem estava os caçando era a facção contrária. Para você entender, os líderes da antiga FDN, eles foram recolhidos, a maioria, para o Presídio Federal. Então, aqueles locais que eles antigamente comandavam, passaram a ser comandados pelos soldadinhos, pelos aviões que viraram chefes. Quando eles retornaram do Presídio Federal, que eles quiseram retomar os seus locais, os caras disseram: "Ei, agora o dono aqui sou eu, não são mais vocês". E aí desencadeou esse processo de guerra no meio da rua, de briga por território, de briga por espaço. E aí veio uma facção carioca, se instalou no Amazonas, e agora tem uma briga da antiga FDN que se associou com a facção paulista contra essa facção carioca. E isso daí, o sistema de inteligência teria que estar funcionando muito bem para que a polícia conseguisse neutralizar essas ações. Sem isso, nós estamos aí com um piloto cego guiando o nosso avião. É complicado. Bom, a Secretaria de Segurança Pública estuda descentralizar a realização de audiência de custódias após esse ataque à viatura da Polícia Civil. Só que a pergunta que fica: isso resolve, coronel? Não resolve. Para mim, o pior pecado da má condução na política da segurança pública foi eles terem acabado com a integração das forças. Nós deixamos as forças todas integradas e esse suporte poderia estar sendo feito em parceria da Polícia Militar com a Polícia Civil. Hoje, essa integração ela é só ficela, ela não existe mais na prática. A não política de segurança pública praticada pelo atual governo acabou com a integração, aquela parceria, porque o que acontece com um dos maiores benefícios que existe na integração? É que uma corporação supre as deficiências da outra. As duas passam a trabalhar numa coisa só, afinal de contas é tudo Estado do Amazonas. Então não poderiam estar atuando de forma desintegrada, deveriam estar atuando de forma integrada. Aí você tem exatamente a coordenação do sistema de segurança, que é o que hoje nós não temos. Você pode olhar que as ações são todas uma força para cá, outra força para lá, fui eu que fiz isso, foi tu que fez aquilo, etc, etc. E você não vê o coordenador do sistema de segurança integrando os órgãos e coordenando as ações. Mas no lado do crime, eles são organizados.
Então, polícia desorganizada e crime organizado dá no que nós estamos assistindo aí agora. Por isso que precisamos, né, de uma integração na nossa polícia, o retorno disso. Coronel Amadeu Soares, muito obrigado pela sua participação aqui no programa 18 Horas. As suas considerações finais. Eu espero que este atentado sirva de paradigma para que haja uma mudança de postura do atual governo com relação à política de segurança pública. É preciso haver, de fato, ações enérgicas, ações contundentes, mas ações perenes e não ações pontuais. Não ser conduzido pelos fatos, porque hoje nós estamos sendo conduzidos pelos fatos. Não há planejamento, não há uma política de segurança pública séria, não há um norte a ser seguido. E quando isso acontece, nós caminharemos sempre para o caos. Eu espero que o governo use isso de forma positiva, corrija as falhas, adquira equipamento de proteção individual atualizado, ou seja, colete novo, blindagem nas viaturas, porque o policial precisa dessa proteção. E se isso tivesse ontem, não teria acontecido o que aconteceu. Teria tido outro tipo de resposta, outro tipo de atitude. Então é preciso usar as coisas ruins de forma positiva para que a sociedade não sofra o que está sofrendo hoje. Exatamente. Uma ótima noite. Muito obrigada. Obrigado, coronel. Boa noite. Agradeço. Boa noite. Olha, a segurança pública do Amazonas vai ser fiscalizada por deputados da oposição no retorno dos trabalhos legislativos previstos para o início de fevereiro. Para o deputado Dermilson Chagas, o governo tem vendido bravatas e expectativas de segurança para o povo. Mas o fuzilamento do carro da polícia ontem para matar 3 presos que estavam indo para a audiência de custódia revela que a segurança do Estado precisa de um planejamento urgente. A reportagem é de Odinei Araújo. No próximo mês, os deputados retornam aos trabalhos na Assembleia Legislativa do Amazonas. Os 2 únicos deputados da oposição, Dermilson Chagas e Wilker Barreto, trabalham em novas e antigas pautas envolvendo o Executivo Estadual. Uma delas será o fuzilamento da viatura da polícia em frente ao Fórum de Justiça Enoque Reis. O atentado foi para matar 3 homens acusados de roubo e tentativa de homicídio e que estavam sendo conduzidos para a audiência de custódia. De acordo com o deputado Dermilson Chagas, a segurança pública do Amazonas vai ser investigada. Para ele, o governo está vendendo bravatas ou contando vantagens para a sociedade no quesito segurança. Nós vamos fiscalizar a segurança pública. Todo o povo do Amazonas está assistindo, horrorizado, à falta de segurança no nosso estado, de uma cabeça pensante, de um programa de planejamento e as ações que foram feitas ao longo de 2022. O governo tem vendido bravatas para o povo, uma expectativa de segurança. A fiscalização ao governo por parte da oposição também vai se estender a outras áreas, como saúde e educação, segundo Dermilson Chagas. Vamos frequentar os hospitais para ver os investimentos que foram feitos na ampliação de leitos, ampliação da estrutura dos hospitais, serviços, condições de atendimento, a superlotação, profissionais, pagamento dos profissionais, que tem que dizer de passagem que hoje só está atualizado por causa da oposição que vem cobrando. Na educação, ele recebeu um Fundeb milionário. E os investimentos nas escolas, reforma nas escolas, no interior estão abandonados. Fui no final do ano em vários municípios e reforma quase nada. Mas sabemos que ele pagou fornecedores, pagou manutenção de ar-condicionado, pagou manutenção de várias escolas. Infelizmente, a realidade lá na ponta é outra. Ainda conforme o deputado da oposição, 200 obras paradas que o governador Wilson Lima poderia ter executado e não fez, também vão ser apuradas. Também será investigada a falta de sinalização nas rodovias estaduais, serviço pelo qual o governador Wilson Lima pagou sem que o trabalho fosse realizado, conforme Dermilson Chagas. Quem anda entre Manaus e Iranduba, Manaus, Manacapuru, Manaus e Novo Airão,
percebe a falta de sinalização na estrada M10, que já foi paga, conclusa, e ele mesmo foi inaugurar, já no final do ano de 2021, a obra de duplicação que começou no governador Eduardo Braga e terminou com ele entregando a obra. Mas sinalização não existe nessa estrada. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. As farmácias brasileiras viram quadruplicar o número de testes com resultado positivo para a Covid-19 nos últimos dias. A explosão foi tamanha que o índice de diagnósticos de coronavírus sobre o total de atendimentos registrados entre 27 de dezembro e 2 de janeiro já é o maior desde a implementação do serviço em abril de 2020. Ao todo foram realizados 283.763 testes no período, segundo a Abrafarma, a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, número 50% superior aos 185.545 atendimentos ocorridos de 20 a 26 de dezembro. Já o volume de resultados positivos saltou de 22.283 para, ou seja, 11,8% do total, para 94.540, significando aí 33,3%. 18 horas. E 2022 mal começou e o Amazonas voltou a registrar um alto número de infectados por Covid-19. Totalmente fora da curva do que vinha sendo registrado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado nos últimos 6 meses. Fechamos a primeira semana do ano com a confirmação da variante Ômicron, casos de florona, a dupla infecção por Covid-19 e influenza, a H3N2, e mais de 100 pacientes internados nas unidades hospitalares. Vamos saber mais detalhes dessa alta nos números da Covid-19 com a repórter Nathalie Moraes. Desde o início da pandemia, o Amazonas tem registrado casos de variantes como a P1, Delta, Mu, Gama e a mais recente, a variante Ômicron. Nas últimas 24 horas, a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado confirmou 275 novos infectados pela Covid-19 e 2 casos de florona, a co-infecção por Covid-19 e influenza A, H3N2. Esse número é totalmente fora da curva do que vinha sendo registrado pelo órgão nos últimos 6 meses. O índice elevado assim só foi detectado pela última vez no dia 8 de agosto de 2021, quando 354 contagiados pelo coronavírus foram confirmados. O índice elevado assim foi detectado pela última vez no dia 8 de agosto de 2021, quando 354 contaminados pelo coronavírus foram confirmados. O estado passou 2 meses com novos doentes diários na casa dos 2 dígitos. E agora, com essa nova alta, estamos vendo quadriplicar o número de testes com resultado positivo para a Covid-19. Segundo a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, os testes rápidos em todo o Brasil foram os mais realizados. 283.763 testes só na primeira semana de 2022. O número é 50% superior aos 188.545 atendimentos realizados entre os dias 20 e 26 de dezembro. O epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gessen Orellana, já alertava o Amazonas para esse aumento. Segundo o pesquisador e cientista, o surto de gripe provocado pelo vírus da influenza e as celebrações de fim de ano colaboraram para esse avanço surpreendente. A piora dos indicadores de adoecimento leve, moderado e grave que gera internações por Covid-19 e até mesmo mortes evitáveis por Covid-19 era mais do que esperado, né? Nós, antes mesmo da detecção da variante Ômicron, já vínhamos alertando as autoridades sanitárias, a população do estado do Amazonas, que nós estávamos observando um aumento cada vez maior do número de casos novos, né? No início,
esse aumento não veio acompanhado do aumento também nas internações, nos leitos de UTI e até de mortes, né? E agora, mais recentemente, nós vimos o aumento dos sepultamentos em Manaus, indicando ampla subnotificação de mortes por síndrome respiratória aguda, grave pelo menos, né? Se tem mortes por síndrome respiratória aguda grave, obviamente, a maior parte delas é por Covid-19. Os óbitos pela Covid-19 também aumentaram. Segundo o boletim epidemiológico, foram 3 mortes confirmadas nas últimas 24 horas, sendo uma em Manaus e 2 em Manacapuru. Os 275 novos casos confirmados nas últimas horas e as 103 internações acendem um sinal vermelho para as autoridades de saúde. São 76 pacientes internados em leitos clínicos e 32 em unidades de terapia intensiva. Para o epidemiologista, essa alta já sinaliza a transmissão comunitária da variante Ômicron no Amazonas. Não é surpresa, né, esse aumento no número de casos, de internações e até de sepultamentos no Amazonas, né? E sem dúvida isso pode estar sendo influenciado não apenas pela variante Delta e a variante Gama, né, que já circulam no Amazonas há mais tempo, mas também pela variante Ômicron, que nós provavelmente já estejamos em transmissão comunitária. No entanto, não conseguimos identificar ou documentar essa transmissão comunitária da Ômicron, basicamente porque nós não temos busca ativa no Amazonas, nós não temos rastreamento de contatos, nós nunca tivemos testagem em massa e essa vigilância laboratorial aí que 2 anos depois de iniciada a epidemia no estado do Amazonas praticamente segue mostrando-se extremamente deficitária. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 36 minutos em Manaus. E olha, especialistas apontam que o Brasil pode atingir o pico de 1.300.000 casos por dia de Ômicron em fevereiro. Informação que preocupa a todos, principalmente nós aqui, né, que somos do Amazonas e que já vivemos momentos terríveis justamente por causa do coronavírus e a precária saúde pública estadual. Para o epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana, é preciso reforçar o uso de máscaras e as medidas de distanciamento social para que o Amazonas possa evitar uma nova catástrofe, uma nova tragédia no estado no que diz respeito à pandemia de Covid. Os detalhes nós vamos conferir na reportagem de Júlia Gomes. Estimativas da Universidade de Washington apontam que o Brasil pode atingir o pico de 1.300.000 infectados por dia pela Covid-19 em meados de fevereiro, por causa da disseminação da variante Ômicron. As projeções incluem não só casos positivos confirmados, mas também estimativas de quem se infectou e nem chegou a testar. As informações foram publicadas pela CNN Brasil. Conforme os pesquisadores americanos, o país já deve ter hoje mais de 430.000 pessoas se infectando todos os dias. Só esse número já é superior aos 370.000 registrados no pico anterior, em março do ano passado. Se as projeções se confirmarem, teremos quase 4 vezes mais casos do que o país conhecia como o ápice da doença. As projeções também são de alta de internações e de óbitos, mas num ritmo muito mais lento e distante da crise humanitária do início do ano passado. Para especialistas brasileiros, qualquer situação que tenhamos no futuro com relação à variante vai depender do comportamento da população e as orientações que são passadas hoje. O epidemiologista da Fiocruz, Gésen Orellana, afirma que é preciso reforçar o uso de máscaras e as medidas de distanciamento social para que o Amazonas possa evitar uma nova surpresa calamitosa e assim evitar mais uma tragédia no estado no que diz respeito à pandemia de Covid. Esse novo desafio do aumento das infecções novas que podem resultar rapidamente no aumento, talvez não em patamares parecidos com o que nós vimos na primeira e na segunda onda, das internações e mortes por Covid-19. Então, nós temos que manter os olhos bem abertos, ficarmos bem atentos às medidas de distanciamento físico, ao adequado e oportuno uso de máscaras, higienização das mãos e
torcer para que não tenhamos nenhuma surpresa calamitosa em relação às novas mutações do novo coronavírus no mundo e, consequentemente, no Amazonas e em Manaus. O epidemiologista explica que mesmo com o avanço da imunização, que reduziu de forma significativa e sustentada os indicadores relativos à epidemia de Covid no Amazonas, o estado permanece vulnerável diante da circulação da variante Ômicron e da fragilidade na vigilância epidemiológica estadual. Pela fragilidade do seu sistema médico hospitalar e pela precariedade até hoje vigente na sua vigilância epidemiológica, já que nós não temos um serviço de verificação de óbitos, por exemplo, o que justifica a alta subnotificação de mortes por Covid-19 e outras causas de mortalidade também, em Manaus e no estado do Amazonas, uma vigilância laboratorial ainda muito fraca, que não foi capilarizada para o interior. Então, uma série de fatores que mantém o Amazonas ainda bastante vulnerável, em que pese a dupla tragédia epidêmica de 2020 e 2021 no Amazonas. Um outro levantamento feito pela Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias mostrou que o índice de resultados positivos para a Covid-19 em testes de farmácia triplicou na última semana de 2021 em comparação aos 7 dias anteriores, saltando de 11,8% para 33,3%. Foram mais de 95 mil infectados, o equivale a aproximadamente 1/3 dos testes realizados no período. Em termos absolutos, o número de positivos mais do que quadriplicou. Na semana anterior, foram 22 mil positivos, o que corresponde a 11,8% dos exames feitos em farmácias e drogarias. No entanto, foi registrado também o aumento no número de testes realizados. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O aumento das internações e de novos casos de Covid de influenza fizeram o prefeito Davi Almeida cancelar o carnaval de rua, as festas de blocos e bandas carnavalescas. Pois é, o governador Wilson Lima também deixou o decreto proibindo a realização de eventos de qualquer natureza com venda de ingressos, independentemente da quantidade de público, e limita público a 200 pessoas em festas sociais. Vamos conferir mais informações agora com o repórter Rodrigo Soares. Duas decisões foram tomadas na tarde desta sexta-feira. A primeira, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou nas redes sociais dele a suspensão de festas e blocos de rua em Manaus. A decisão é devido ao aumento de casos da Covid-19, da nova variante Ômicron, das síndromes gripais e ainda a florona, dupla infecção de Covid e influenza. As principais capitais brasileiras já haviam optado pelo cancelamento, como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Aqui na capital amazonense, as tradicionais bandas do Boulevard e Banda da Bica também decidiram pelo cancelamento dos blocos de rua no Carnaval 2022. E o governo do Amazonas também anunciou a suspensão de eventos de qualquer natureza com venda de ingressos em todos os municípios do estado. No decreto, é estabelecido que eventos particulares podem ocorrer, mas limitados a 50% da capacidade do local, máximo de 200 pessoas. A medida passa a valer neste sábado, 8 de janeiro, como prevenção à disseminação da Covid-19 e segue por tempo indeterminado. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E no próximo bloco, o fenômeno climático Laninha pode gerar uma nova cheia histórica, maior que a de 2021. Mix. E agora é hora de conferir o tempo e temperatura para esta noite de sexta-feira, aqui em Manaus, com ele, Cid Soares. Previsão do tempo. Bom, vamos lá então, olha, a previsão do tempo para hoje é a seguinte: tivemos aí uma alta de 31 graus, pico de 31 graus, mais a mínima de hoje em 25. Possibilidade de chuva de 90%, então vai chover, pode esperar. Umidade relativa do ar com 94% e é isso. Mix. E o Rio Negro subiu mais 5 centímetros de ontem para hoje e apresenta no Porto de Manaus cota de 24 metros e 21 centímetros acima do nível do mar. 18 horas.
O analista ambiental e professor Daniel Nava fez um alerta em suas redes sociais sobre o aumento de chuvas em Manaus até maio deste ano. Segundo o estudioso, o fenômeno climático Laninha pode gerar uma cheia de grande magnitude nos rios Negro, Solimões e Amazonas, inclusive maior do que a de 2021. Isso mesmo, e o repórter Hector Silva conversou com Daniel Nava sobre esse alerta. De acordo com o estudioso, as autoridades precisam estar atentas à cheia dos rios. Acompanhe agora na reportagem. Se 22 no bingo é cantado como 2 patinhos na lagoa, não faltará água em 2022 na Amazônia. O alerta é do analista ambiental e professor doutor em Ciências Ambientais e Sustentabilidade na Amazônia, Daniel Nava. Segundo o estudioso, o efeito climático Laninha está afetando toda a relação climática da Amazônia. A consequência disso é de que haverá mais chuvas até o mês de maio. O que é o efeito Laninha? É o esfriamento, da temperatura no Oceano Pacífico. Tá? E isso vai causar o quê? O que ele causa? Ele causa uma maior precipitação na região amazônica como um todo. Então, ao norte do Tocantins, a gente já está vendo essa precipitação levando ali muita água para a região. E a tendência é que essa água, se ela continuar, e nós estamos no período da cheia, nosso período agora dos rios é de cheia, essa água caindo no período que nós estamos enchendo, e se ela vir acima da média, ela pode nos trazer efetivamente a confirmação de uma grande cheia, de uma cheia de grande magnitude. Então, isso é importante de ser monitorar o fenômeno Laninha pelos próximos meses e acompanhar como se dá essas calhas. Segundo o CPRM, Serviço Geológico do Brasil, o nível do Rio Negro em Manaus atingiu cota recorde para os 5 primeiros dias do ano. O rio chegou a 24,11 metros na quarta-feira, dia 5, a maior cota da história registrada neste período. Apesar disso, nenhuma família está sendo afetada ainda. De acordo com os dados do CPRM, até então, a maior cota do Rio Negro, até o dia 5 de janeiro, havia sido registrada em 1994, quando o nível chegou a 23,91 metros. Os outros 3 maiores registros foram em 1987, com a cota de 23,36 metros, em 2020, com 23,18 metros, e em 1974, quando o nível do rio chegou a 23,06 metros. Apesar da cota recorde neste começo de ano, o pesquisador do CPRM, André Martinelli, afirmou que ainda não é possível prever se o Rio Negro irá superar a cheia histórica do ano passado, quando o nível chegou a 30,02 metros em junho. É muito cedo para falar em recorde. Na verdade, a gente analisou aqui na primeira semana de janeiro, os dados para a primeira semana de janeiro são os maiores já vistos. Então, em 119 anos de acompanhamento, de dados registrados, a gente pegar todos os dados existentes entre 1º e 7 de janeiro, a gente só achou algo parecido no ano de 1994, e dá uma cota acima dos 24 metros. Só ocorreu em 1994. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E agora vamos direto para Brasília falar com o correspondente do programa 18 Horas, jornalista Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Cid Soares. Boa noite a todos. E aí temos boa notícia? Teremos realmente uma vacina 100% brasileira? Exatamente, Artemisa. Hoje é um dia muito importante para o Brasil, que luta contra a Covid-19, porque em breve a gente vai ter a vacina 100% brasileira. E não se trata de ideologia não, Artemisa, se trata de economia do dinheiro público. Vou explicar por quê. As vacinas contra a Covid-19 são produzidas a partir do ingrediente farmacêutico ativo, o chamado IFA. É o insumo, é a matéria-prima da vacina.
Esse IFA vem sendo fornecido pela China por meio de 2 grandes laboratórios produtores de vacinas, a Coronavac e a AstraZeneca. E a gente sabe, né, que naquela época, no início do ano, teve aquele problemaço ideológico, naquelas críticas ideológicas do presidente Jair Bolsonaro, dos filhos dele, que atrapalharam as relações diplomáticas entre Brasil e China, e isso causou um atraso na entrega dos insumos de vacina, desse IFA e da vacina. Enfim, a gente lembra dessa situação e isso fez com que o Brasil ficasse dependente da China na produção, na entrega da vacina. Pois bem, um acordo de cooperação internacional e de troca de tecnologia firmado ainda no ano passado entre Brasil e China possibilitou a Fiocruz de produzir o seu próprio IFA e, a partir daí, produzir a vacina brasileira com a tecnologia da vacina AstraZeneca. É um grande passo, Artemisa, porque o Brasil vai diminuir os custos com a compra de insumos, com a compra de vacinas e ainda vai aumentar a produção. E dessa forma o Brasil vai finalmente ser autossuficiente na produção de vacinas contra a Covid-19 e, quem sabe, ajudar outros países que estão em dificuldade. A Anvisa autorizou o uso do IFA produzido pela Fiocruz para a produção de vacina contra a Covid-19. E a Fiocruz, por sua vez, já anunciou hoje que deve entregar o primeiro lote da vacina brasileira agora em fevereiro. E falando em vacinas, Artemisa, a Anvisa também anunciou hoje que está analisando um pedido feito pelo Instituto Butantan de São Paulo para vacinar crianças e adolescentes de 3 a 17 anos de idade com a vacina Coronavac. A Fiocruz está participando desse processo. Está fazendo, um estudo de efetividade da vacina sobre esse grupo. A Anvisa vai cumprir uma série de fases de avaliação até decidir se vai ou não permitir a vacinação de crianças e adolescentes com a vacina Coronavac. Artemisa e Cid. Perfeito. Carlos Eduardo, o presidente Bolsonaro vetou o refis, né, dizendo que era algo inconstitucional, e o programa de renegociação das dívidas das micro e pequenas empresas. Agora explica pra gente como é que fica após esse veto. Cid, tinha muito empresário pequeno esperando esse novo refis. Por causa da crise econômica agravada pela pandemia, muitos empreendedores individuais, aqueles chamados de MEI, e donos de micro e pequenas empresas enquadradas no Simples Nacional, que estão em dívidas com o governo, estavam aguardando esse programa de renegociação, que tem muito mais vantagem. Ele foi aprovado pelo Congresso Nacional no ano passado como uma das medidas de incentivo à retomada da economia. Mas aí veio o presidente Jair Bolsonaro, que, seguindo a orientação de sua equipe econômica, que é muito alinhada ao mercado, vetou integralmente o projeto de lei complementar que institui esse novo programa de renegociação, que é chamado de RELP, Renegociação de Longo Prazo. A previsão era renegociar 50 bilhões de reais em dívidas com a União, Cid. Legalizar o refis ia garantir o recebimento de pelo menos 60% desse valor para a União. Só que aí o governo decidiu vetar, porque também a AGU disse que o governo cometeria crime de responsabilidade ao violar a lei de responsabilidade fiscal. O veto presidencial foi publicado hoje no Diário Oficial da União, o governo alegando que o projeto é inconstitucional e contrário ao interesse público. Há uma divergência política e legal nessa questão, Cid. A equipe econômica alertou o presidente com relação à lei eleitoral que proíbe a administração pública de conceder incentivo fiscal em ano de eleição. Mas a questão é que o refis está em discussão desde o ano passado. Por essa razão, o projeto deveria ser sancionado. Essa é uma avaliação divergente. Lideranças políticas do Congresso Nacional já se mobilizaram contra a decisão do presidente da República e anunciaram que vão derrubar o veto presidencial na próxima sessão do Congresso Nacional, em fevereiro. Por causa desse, digamos assim, vacilo do presidente da República, o novo refis para os microempreendedores só vai estar valendo, quiçá, só no próximo trimestre, provavelmente. Cid e Artemisa. Carlos Eduardo, como que está a mobilização aí dos servidores federais em relação à paralisação das atividades? Crescendo a cada dia, Artemisa, ganhando adesão de servidores públicos de todo o país.
Tudo porque o governo garantiu 1 bilhão e 700 milhões de reais para o reajuste dos servidores públicos e deixou claro no orçamento público que esse recurso é para o reajuste e carreira dos policiais federais, policiais rodoviários federais e agentes da Polícia Penal, os antigos agentes penitenciários, que são categorias que apoiam politicamente o presidente Jair Bolsonaro. Uma infinidade de categorias do serviço público ficou de fora, gerando uma indignação generalizada e por aí está rolando muita gritaria. O governo ainda não sentou para conversar com as categorias dos servidores. Eu conversei hoje com os presidentes do Sindifisco Nacional, Isaac Moreno, que representa os auditores da Receita Federal, e com o presidente da FONACAT, o Rudinei Marques, que representa mais de 200 mil servidores públicos de carreira típica de Estado, a chamada a elite do funcionalismo público. Com relação às ameaças de paralisação, por essa razão, eles disseram, aliás, que não tiveram resposta nenhuma do governo, Artemisa, com relação a essas ameaças de paralisação. O governo não reagiu a nada. Por essa razão, segue mantida a agenda de paralisação nacional dos servidores públicos federais, marcada para o dia 18 desse mês. O líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do Partido Progressista, o Centrão, grande aliado do presidente, vem orientando Bolsonaro a não conceder reajuste para ninguém e evitar uma crise ainda maior com os servidores públicos. A gente vai ouvir o que disse o Rudinei Marques, que é o presidente da FONACAT, que é o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado. Vamos ouvir o que ele disse. Boa parte dos servidores públicos estão com seus salários congelados há 5 anos, período em que a inflação medida pelo IPCA já atingiu 27%. E como não houve nenhuma sinalização de diálogo por parte da equipe econômica, nosso calendário de mobilização está mantido. Dia 18 de janeiro faremos um primeiro ato público pela manhã em frente ao Banco Central e à tarde em frente ao Ministério da Economia. É o momento de todos os servidores públicos federais do país dizerem não a essa política desastrosa do governo Bolsonaro. Ouvimos então o presidente do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, Rudinei Marques. Carlos Eduardo. Artemisa, a gente vai ouvir agora também o presidente do Sindicato Nacional, do Sindifisco Nacional, Isaac Moreno, que fala sobre o avanço da paralisação dos auditores fiscais da Receita Federal em todo o país. Vamos ouvir o que ele diz. O movimento dos auditores fiscais é para evitar a destruição da Receita Federal. Nós não poderíamos assistir, calados, um corte orçamentário de mais de 50%. Isso faz com que a Receita só tenha recursos para funcionar até maio de 2022. O aspecto relevante da mobilização é a entrega de cargos por parte dos auditores fiscais. De 1.600 cargos ocupados por auditores fiscais na Receita Federal, 1.200 foram entregues. E não poderia ser diferente, porque a situação é inadministrável. Não é possível administrar uma casa com a indignação gerada pela ausência da edição de um decreto previsto em lei e consequente descumprimento de um acordo salarial feito há 5 anos e com a iminência do fim do orçamento para funcionamento da Receita Federal. Ouvimos então o presidente do Sindifisco Nacional, Isaac Moreno. Carlos Eduardo. É isso, gente. Então, vamos preparar aí, porque na partir da semana que vem vão ocorrer muitas coisas com relação ao Serviço Público Federal. Volto com vocês, Artemisa Cid, um abraço a todos. Valeu. Boa noite, Cadu. Uma boa noite para você. E agora 6 horas e 58 minutos em Manaus. Chegou uma nota agora, o governo pode reabrir o Hospital Newton Lins e solicitou leitos no HUGV. O Comitê de Crise visitou os hospitais nesta sexta-feira. O Hospital de Combate se mantém à disposição por precaução. A informação foi divulgada pelo secretário de Saúde, Anwar Samadi. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora 6 horas e 59 minutos. Passamos direto para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os últimos acontecimentos em Manaus mostram que o governo do Amazonas não tem mais como esconder.
está perdendo a guerra contra o crime organizado. As ações dos bandidos fazem Manaus parecer com cidades do Velho Oeste ou a Medellín de antigamente na Colômbia. As estratégias de combate ao crime organizado até agora não deram resultados. A polícia age após o crime já ocorrido. Os bandidos não respeitam e atiram em policiais e desrespeitam espaços do judiciário. A segurança pública deve estar à frente dos bandidos para agir antes do leite derramado, ou melhor dizendo, do sangue derramado. Ou os criminosos estarão à vontade para afrontar as autoridades e aterrorizar os cidadãos. 18 horas. Muito bem, chegamos ao finalzinho de mais um programa 18 horas. Gostaria de agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Você que nos acompanhou durante todo o programa. Artemisa Gadelha, boa noite. Muito boa noite, Cid Soares. É um prazer estar com você aqui nesta noite, aqui no 18 horas. E você também, como o Cid falou, nos acompanhou até agora nesse programa. Então, até segunda. Fechou. Você ouviu 18 horas.